Eu levei 10 tiros, 3 na cabeça. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos compartilhado por aqui. Deixe o teu like nesse vídeo e não esqueça de apertar no botão de hypar, porque isso faz o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem. No episódio de hoje, nós vamos assistir o testemunho do pastor Marcelo Nunes, que passou por uma experiência de morte e retorno à vida. Eu tenho certeza que esse testemunho vai falar poderosamente ao seu coração. Não esqueça, irmão, que o canal Palavras Eternas é o lugar onde o cristão encontra vídeos para edificar a sua fé, para renovar as suas forças e para encontrar esperança em Deus. Assista comigo até o final e seja impactado. Eu nasci no Morro do Tabajara, né? Lá em Copacabana. Migrei para a favela do Quitunga, eu tinha aproximadamente 4 anos de idade. Sou filho de pais separados. Até então, meus pais ainda não eram separados, mas meus pais eram usuários de drogas. Meu pai era traficante e minha mãe era gerente do tráfico. Caramba. E eu nasci dentro de um lar assim, onde a droga e tudo aquilo que era disfuncional existia dentro de lá. Meu pai, quando eu tinha de 4 para 5 anos, ele atirou fogo na casa e tentou matar minha mãe, me matar e matar minha irmã, que é 2 anos mais velha do que eu. O pessoal lá na comunidade conseguiu resgatar a gente casa pegou fogo e graças a Deus a gente conseguiu escapar. Mas por efeito do entorpecente? Não ou... por efeito do entorpecente, mas por ciúmes da minha mãe. Ele estava no processo de separação, então, homem machista, aquela posse que é dele, ele tentou tirar a vida dela e automaticamente mataria 2 filhos também. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Eu tô vivo aqui para a glória de Deus. Cara, a tua vida, eu que já bati um papo com ele, e esse assunto a gente nem tocou. Nem tocou, né? É verdade. Cara, a tua vida inteira é milagre. E você que tá aí acompanhando, você que vai ver esse podcast, não tem como dizer o contrário, que a sua vida inteira, até agora, nos últimos 3 anos, é recheada de milagres. Verdade, eu nunca tinha parado para prestar atenção que toda a minha vida realmente é um milagre. Desde o meu nascimento, porque eu poderia ter nascido com sequelas, porque minha mãe era uma usuária de drogas, de cocaína naquela época, e de heroína, e ela tomava pico na veia. Era drogas injetáveis. Então, graças a Deus, eu nasci perfeito. Meus irmãos também não nasceram com nenhuma sequela. Então, analisando agora, você falando, minha vida realmente é um milagre. Cresci dentro de um lar totalmente destruído, onde as drogas eram de maneira liberal. Eu via minha mãe usar drogas, os amigos da minha mãe usarem drogas. Então, para mim, tudo aquilo era bem normal. Era normal, mas eu não queria para mim. Estudava, nunca tive um apoio da minha mãe. Meu pai sempre foi ausente, porque eu não o tive. E assim, fui crescendo na comunidade, estudava, era um bom aluno, bem aplicado, nunca tinha repetido de ano. E a única referência masculina era meu irmão. Ele era capoeirista e ele trabalhava numa oficina. E ele era um bom capoeirista, jogava muito, dava vários tipos de salto mortal. Então eu me espelhava nele, virei capoeirista por causa dele. E também me tornei um bom capoeirista, no jogo de salto, eu era um dos melhores dentro da capoeira, por conta da referência que eu tinha nele. Infelizmente, ele se enveredou por tráfico de droga, virou traficante, foi trabalhar na boca de fumo. E meu mundo caiu, ali meu mundo caiu. Porque tudo que eu tinha de referência masculina, de validação, era aquele irmão mais velho, meu irmão William, ele é vivo. E quando ele virou traficante, meu mundo caiu. Porque eu sabia que o tráfico poderia me dar dinheiro, uma certa fama,
mas eu sabia que era o caminho que me conduziria à morte, novo. Porque eu vi muita gente na favela morrer, muita gente sendo assassinado pelos amigos, pelos próprios amigos. Porque você sobe num poder e daqui a pouco a inveja começa a brotar e alguém tenta contra a sua vida e infelizmente muitos morrem. Aí meu sonho dali acabou, mesmo assim eu lutei durante um grande tempo da minha vida, até que meu irmão brigou com o traficante, saiu, mudou de comunidade e eu continuei estudando e tal. Com 12 anos eu conheci um traficante de Vitória, do Espírito Santo. Na realidade ele era um assaltante. E ali ele me seduziu, eu já conhecia toda a malandragem da favela. E ali eu me uni àquele camarada e com 12 para 13 anos eu fiz meu primeiro assalto. Caramba, 12 anos. Ainda uma criança. Porque eu não queria ser vagabundo como meu irmão era. Ficar em boca de fumo, vendendo droga. A minha mente não aceitava aquele tipo de vida. Falei, pô, me sujeitar, passar uma carga. Não, isso eu não quero. Pra ser alguma coisa... Eu quero ser coisa grande. Eu quero ser coisa grande. Eu quero ter dinheiro. Eu quero ter visibilidade. E nesse processo que meu irmão saiu da favela por conta de uma guerra e eu fiquei na comunidade, minha avó era bruxa, mexia com espiritismo, fazia trabalho com voodoo. Então eu fui oferecido quando criança aos demônios, aos deuses. E eu tinha várias visões. Quando eu chegava na minha casa, sempre, toda vez que eu chegava em casa, tinha um homem grande, muito bem arrumado, de terno e gravata, com chapéu. E ele falava comigo, ele se materializava e falava comigo, você vai ser isso. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E tudo que aquele homem me apresentou, que ele me dá, eu tive. Caramba. E começou novo. Me tornei um assaltante, um 5-7, de 12 para 13 anos de idade. Comecei a ganhar dinheiro, notoriedade no crime e comecei a ter fama. Isso muito novo. Cara, aí é que tá. Como é que a gente consegue, a gente como cristão, né? Você é praticamente um pastor, Sim, como a sim. gente tava brincando, né? Ele é igual a mim, a gente não liga pra título. Sim, O nosso negócio é ser servo. com certeza. E como é que pode um espírito se materializa pra você, se plasma ali, vamos dizer assim, e ele fala pra você o teu futuro Sim, é interessante. e acerta? Concorda comigo? Sim, Porque sim. tudo que ele falou, Ele acertou. ele acertou. Acertou. Como é que a gente explica isso? O que cara? acontece? O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, ele é astuto. E ele é muito sagaz, ele é muito esperto. A gente vai falar, seu malandro, sou esperto, não é não. Não é. O mundo espiritual é real, porque eu tive lá. Eu vi com esses olhos aqui, criança, minha avó, entrar no fogo e não se queimar. Rolar no tapete de vidro e não se cortar, incorporada. Eu vi isso. Eu vi pessoas levitando do chão. O mundo espiritual, ele é real. Então, eu já tinha um contato de maneira indireta, participando de tudo isso, vendo a minha avó. Então, eu sabia que ele se materializava e ele falava. Quando ele me prometia que ia me dar fama, era um desejo que eu tinha. E eu expressava esse desejo. Eu sempre falo assim, para ser vagabundo, que nem meu irmão, eu não quero. Eu quero ter fama. Eu quero ter dinheiro. Então o diabo, ele ouve tudo, ele tá ao nosso derredor. Isso aí. Ele ouviu aquilo que estava no meu coração e foi falado pela minha boca. Foi declarado, então ele pega. ele se materializou, ele falou assim, ó, vou te dar fama, vou te dar dinheiro, você vai ser conhecido. Tudo que você quer, eu vou te dar. Então, é muito fácil ele lançar uma profecia daquilo que eu já tinha falado, que eu já tinha comentado. E essa profecia que eu queria, eu precisava de ajuda de alguém. Então ele veio, se materializou e ele me deu os caminhos. E me dando os caminhos, ele também me deu as obrigações. Você tem que fazer trabalho X. Você tem que fazer obrigação X. E se eu não fizesse as obrigações, aí tinha uma cobrança. Então, eu ganhei espaço. Como assim trabalho? Explica pra gente. O que é trabalho? O pessoal que tá... As pessoas que estão assistindo, não conhecem. que não conhecem o mundo do espiritismo, as entidades, ela fala assim, ó, vou te dar isso, 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 mas você tem que fazer, matar 7 galinhas pretas e oferecer isso na encruzilhada. Você tem que fazer isso e isso no cemitério.
Então, são as obrigações. São vários tipos de trabalho que as entidades cobram dos seus adeptos. Mas quanto maior o pedido... Quanto maior o pedido, quanto maior o pacto que você faz, maior aquilo que você sonha. Seus sonhos, você esboça para ele aquilo que você quer. Ó, eu quero isso, isso, isso. Ah, tá bom, você quer. Então você vai me oferecer isso, isso na encruzilhada. Foi assim que ele começou. Eu comecei a fazer pequenas oferendas, pequenas ofertas. Isso eu vou contar lá na frente. Uhum. E quando ele me pediu para eu ir no cemitério, violar uma catatumba, no caso um caixão, e enfiar a mão no defunto 7 vezes e botar na boca, eu falei, isso eu não faço. Eu tinha 14 anos de idade quando uma entidade mandou me chamar. Eu estava na favela, eu já tinha feito vários assaltos, e eu tinha feito um assalto com um amigo, que a gente tinha feito um ganho muito grande, joias, armas, e ele cresceu o olho, mas até então ainda não sabia de nada. A entidade mandou me chamar, eu desci e fui. Tava lá sentado, tinha 7 cigarros assim, ele fez assim, acendeu os 7. Ele tava fumando um cigarro, botou na boca, eu falei, você não adianta me impressionar, porque tudo isso aí eu sei. Eu conhecia, minha avó fazia tudo aquilo ali. Falei, não adianta me impressionar. Ele disse, você é muito abusado. Tá vindo uma tempestade negra, muito negra pro seu lado, e você precisa fazer isso, que era o trabalho de eu ir no cemitério e comer vísceras humanas. Quando ele falou que eu tinha que fazer esse trabalho para essa tempestade se dissipar, eu me opus a não fazer. Porque por mais que eu quisesse fama, por mais que eu quisesse poder no tráfico de droga, a influência, na época era um comando vermelho, eu não queria comer gente, eu não queria comer víscera podre, apodrecida, eu não queria isso. Aí eu falei para ele assim, eu não vou fazer isso. Ele disse, se você não fizer, eu vou te matar. Eu falei para ele assim, maior do que Deus não existe. E eu desafiei, no caso, Satanás. Se você não me matar, eu te mato. Ele disse, 7 dias, eu vou te matar. Em 7 dias, eu levei 6 tiros. Com 14 anos de idade. Uma criança, com 14 anos, hoje eu sou um homem forte, robusto, eu era muito magrinho. Eu pesava mais ou menos assim, uns 50, 55 quilos, 53. Eu era magro, jogava capoeira. Então, no dia 19 de setembro, eu não esqueço essa data, de 1989, eu levei 6 tiros. Eu estava arrumado, muito bem arrumadinho, estava começando com a comunidade. Aí esse parceiro, pô, vamos lá fazer a divisão dos negócios. Quando eu fui, cheguei lá, era uma emboscada, ele disparou uma pistola e me deu 6 tiros. Eu fiquei jogado na rua, isso foi lá em Brasipina, próximo da favela do Quitungo. Eu fiquei jogado na rua, eu não sei por quanto tempo eu fiquei jogado na rua. Quando eu acordei, eu sabia que tinha sido alvejado, mas até então não sabia que eu estava baleado. Eu levantei, um monte de gente ficou assustada, eu comecei a correr, entrei no 903, que era Manguinhos. Quando eu entrei no ônibus, sentei no banquinho da frente, quando eu percebi que eu estava tendo sono, quando eu botei a mão no rosto, sangue. Aí eu entrei em desespero, entrei em pânico. Aí comecei a gritar que ia morrer, e me balançava, porque eu não queria adormecer, quando veio uma menina, que eu tenho certeza que essa menina, se ela não foi uma enviada de Deus, ela era um anjo, ela tocou no meu braço e disse, você não vai morrer. Falei, mas eu tô perdendo muito sangue, eu levei aqui, ó. A câmera tá ali, dá pra ver, eu levei 3 tiros aqui. Execução mesmo. E foi próximo, foi 2 metros de distância. E levei aqui no braço, ó, 1, 2, na realidade, o tiro entrou aqui, saiu aqui, saiu aqui, e um tiro na barriga. Levei 6 tiros com 14 anos de idade. E fui pro Getúlio Vargas. Cheguei no Getúlio Vargas, ela me levou, ela me conduziu até a entrada. Fui lá, dei nome, endereço e o telefone da favela onde eu morava, que era uma favela que na época era o telefone comunitário. Ligaram para minha família, lá no Quitungo. O chefe da associação, o nome dele era o William, eu lembro disso. E chamaram a minha família, eu dei entrada no hospital Getúlio Vargas e eu apaguei. Dali eu não lembro mais de nada. Segundo a minha família, segundo os médicos, eu tinha entrado em óbito, com 14 anos de idade. 3 tiros na cabeça. E nesse período eu me via exatamente como o filme Ghost. Exatamente. Júlio, eu tive uma experiência que eu só fui entender depois que eu conheci Jesus.
Eu via Marcelo em pé, vendo o Marcelo deitado. Eu me via nu, sem vida, o corpo, e eu me via. Quando de repente, era como se fosse um túnel, muita neblina, vinha um homem grande, alto, como o seu rosto era como o resplendor do sol do meio-dia. E quando ele vinha, ele olhava para mim e olhava para o meu corpo. Quando ele olhou para o meu corpo, ele tocou nas minhas vistas. Quando ele tocou nas minhas vistas, eu acordei no Getúlio Vargas. Meu cunhado, o apelido dele era Goiaba. Ele levantou e quando eu falei, tá vivo, foi um reboliço terrível no Getúlio Vargas. Me tiraram da maca, eu estava despido e me levaram para a sala de cirurgia, onde foi removido um dos projetos da cabeça. Eu trouxe, pode mostrar? Pode, claro. Eu trouxe aqui, ó. Aqui, tá aqui, assim. Não, ao contrário. Ao contrário, né? Aqui são os olhos, então tá de cabeça para baixo. É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo, né? Então tá aqui, ó. Olha. Aqui, tá lá, aqui é o buraco. Eu descobri aqui que ele é técnico de... Formado em radiologia também. Formado em radiologia. E então ele me explicou alguns detalhes. O projeto entrou 3 tiros aqui, muito próximo um do outro. Ó. Dá pra ver aqui, talvez um aqui e 2 aqui, um do lado do outro. Entrou os 3, essa claridade todinha aí, ó. E os projetos estão alojados. Daqui dá pra ver melhor? Aonde eles estão alojados, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 projetos. Isso aqui só é repetição. Então aqui são os projetos. Aqui eu não consigo ver, mas tem 5 fragmentos que lá na frente eu vou narrar, que também estão dentro da minha cabeça aqui. Então, de 14 anos eu passei esse processo de morte e vida. Fui muito bem tratado no Hospital Getúlio Vargas. Depois eu tive o contato com uma enfermeira que cuidou de mim, que morava próximo do Quitungo, na rua Taquari. E ela falou, rapaz, você foi um milagre, todo mundo falava de você, os médicos, todo mundo. Realmente eu era muito visitado no quarto por muitos médicos, porque queriam estudar, entender o rapaz que levou... Como tomou 3 tiros na cabeça, morreu... Cheguei a óbito e viveu de novo. Então, pra eles, assim, eu era a sensação daquele momento. Até então, eu ainda não entendia nada de Deus, não entendia nada do evangelho. Eu só entendia que eu tinha uma irmã crente. Mas tu lembrou do santo lá que falou com você? Sim, lembrei, claro. Lembrou? Sim, aí quando todo esse processo passou, eu me recuperei no Getúlio Vargas, fiquei operado, fui embora, recuperei na casa da minha irmã. Aí entrou o ódio no meu coração, porque eu achava no meu entendimento que eu tinha que pegar o cavalo que tinha falado comigo. Olha só, a ignorância do homem. Na realidade, quem falou comigo não foi aquele corpo. A pessoa, foi o santo, espírito. Foi o espírito que através da pessoa incorporou que no cara. entrou na pessoa. Mas é a ignorância do homem. Eu até então não tinha entendimento de tudo isso. E eu, por Deus, eu não fiz nada assim. Eu só dei uma correção lá. Depois de um tempo, fui lá com a galera e dei-lhe um couro no Sapeca Caiana. Mas me arrependi. Me arrependi amargamente, porque ele não fui eu, Marcelo, não fui eu. Falei, mas foi a tua boca que falou comigo. A ignorância. Mas depois eu pedi perdão a ele já partiu. Esse ser humano já partiu. O nome dele era Ivan, ele era um pai de santo lá da favela do Cruzeiro, lá do Complexo da Penha. Mas eu não conhecia o evangelho, estava no tempo da minha ignorância. Minha vida progressa, ainda continua ainda no tráfico, durante um período até o meu encontro com Jesus. Mas depois disso você não aceitou Jesus? Não aceitei. Meu irmão achou que por ser evangélica, porque saber que era um milagre, na época ela era da Universal, contou meu testemunho na rádio lá da Universal e tal, foi divulgado. Saiu e um tal, jornal. Tudo na Universal foi assim, uau, levou 3 tiros, ela me levou na Universal, fui na Universal, fui lá, mas não aceitei Jesus porque até então não tinha todo esse entendimento do milagre, que eu era um milagre, eu não tinha esse entendimento, porque meu coração ainda estava inclinado para as coisas do mundo, por conta do dinheiro, do poder, dos status. Eu só fui entender o projeto que Deus tinha na minha vida de salvação. Mais pra frente, muito que a gente mais vai lá pra chegar. frente, que vai chegar lá. Gente, eu vou pedir aqui, que a produção sempre fala, eu sempre esqueço. Eu vou pedir pra você dar aquele like, cara. Poxa, você que não segue a gente, dá essa força. Pega esse podcast, pega esse corte, dispara aí pras pessoas que precisam ver esse testemunho, porque é um milagre, ainda nem começou ainda. Vou pedir a você para ficar com a gente, deixa aquele like, se inscreve e compartilha.
Irmão, então vamos lá. Agora a curiosidade bateu. Você, 14 anos, houve essa trairagem, você se recuperou. O cara que tentou contra você. Esse é um processo muito, muito grande. Logo naquele período ali, tu queria vingança, Sim, né? com certeza. Eu tinha um ódio mortal daquele camarada, porque ele era... Até então ele era meu amigo. Era o cara que fumava baseado junto comigo. Era o cara que cheirava no mesmo canudo comigo. Era o cara que comia no mesmo prato que eu comia. Então, pô, qual motivo levou esse cara a tentar me matar? Hoje a gente sabe que foi o espiritual. Sim, sim. Além da ganância, do olho grande, da inveja. Porque, na realidade, eu era um cara destacado. Porque, mesmo sendo um fora da lei, eu sempre fiz as coisas sem agressão, sem violência. Eu nunca quis machucar o próximo. Nunca foi a minha intenção machucar ninguém, mesmo assaltando. Se desse algum BO, acontecesse alguma coisa no percurso do assalto, não poderia ter vítima. Eu me entregaria. Eu sempre tive essa mentalidade. Mesmo no mundo, mesmo no crime, eu sempre respeitei o direito das pessoas. Eu não tinha direito de cometer nenhuma violência. Já que eu já estava roubando, furtando de alguém, poxa, eu não poderia dar tiro em ninguém. Nunca passou pela minha cabeça um latrocínio, nunca. Então eu era um cara que prezava pela vida e pela família, mesmo sendo... Porque eu vim de uma família destruída. Eu nasci pra dar errado. Eu nasci pra dar errado. Seu pai era um traficante. Sua mãe era gerente do tráfico. Uma usuária de drogas. Você usou droga, eu usei droga antes mesmo de nascer. Teu irmão, que era, teu ídolo, que você venerava, vira traficante. Tua irmã, as duas, vira mulher de vagabundo. O que é que você vai ser, cara? Eu tinha tudo, Júlio, pra dar errado. Tudo pra dar errado, tudo. Mas, graças a Deus, com pouco... E detalhe, eu fiz tudo isso e ainda continuava estudando. Caramba. Porque eu queria... Eu buscava no tráfico ter um poder pra poder me igualar às pessoas que tinham uma família, as pessoas que tinham um tênis pra usar, uma roupa pra usar. Eu não tinha nada, cara. Imagina, minha mãe foi abandonada com 7 filhos. O que eu tinha? O que ela poderia me dar? Ela, além de ser usuária de droga, ela trabalhava. Ela trabalhava no Hospital da Lagoa, na limpeza do Hospital da Lagoa. E sustentava o vício dela e 7 filhos. Então a gente foi crescendo ali sem ter nada, sem ter nenhuma esperança. Infelizmente eu me enveredei, mas... E a primeira vez que eu usei drogas, eu nunca fui fã de usar drogas. Mas a primeira vez que eu usei drogas, eu usei com a minha mãe. Eu fiz um assalto. Na realidade, o que aconteceu? Por que você entrou no crime, Marcelo? O que foi o ocorrido, além do seu irmão? Minha irmã, a do meio, a Ilma, hoje ela é pastora. Ilma, um beijo, eu te amo. Te amo, é pra lá? Te amo, Ilma. Ela é pastora de uma igreja lá em Mesquita. Ah, é? Isso, lá em Mesquita. Mulher de Deus. Canta, prega, serva do Deus Altíssimo. Ela tinha comentado com minha mãe que me viram assaltando o 940. Roubando, furtando pessoas. Falei pra ela assim, eu não vou roubar pessoas, eu vou roubar trabalhador dentro de ônibus. 940 passa aqui na Estado Quituna, na boca da favela. Eu não vou ter esse tipo de vacilação onde eu moro. Ah, não, porque falaram que era você. Isso me trouxe uma revolta muito grande, porque eu nunca tinha feito nada na minha vida. Falei pra ela assim, agora eu vou partir de hoje, eu vou roubar, vou virar bandido, vou virar assaltante. E quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Quando foi o percurso de 13 para 12, eu fiz um assaltante com um vagabundo lá de Vitória e falei assim, agora eu virei ladrão. Agora eu virei bandido, porque você falou que eu tava roubando e não tava. Aí falei pra minha mãe assim, agora você vai cheirar comigo. Porque até então eu também não usava drogas. Mandei comprar lá no Acari, que era a melhor cocaína do Rio de Janeiro na época. A tal de Marrom Alcione. E fui lá e cheirei com a minha mãe. Falei assim, você não vai ouvir que falaram. Você tá vendo que eu tô usando. Minha mãe era uma dependente química, assim, de uma maneira terrível. E ela cheirou comigo como se eu fosse um coleguinha assim. Exatamente. Normal. Ela me introduziu nisso. Aí levei o tiro, continuei no tráfico de drogas. Assim, tráfico, entre aspas, porque eu nunca fui traficante, nunca trafiquei, mas vivia com a galera do tráfico. Porque quando a gente tem arma, tem um poder, a gente assalta, a gente fornece também o tráfico. E aí fui crescendo, 17, 18, fazendo vários tipos de assalto. Aí com 20 anos eu já estava indo para a igreja, porque um amigo que eu comentei contigo, o nome dele é Cláudio Fernandes,
Ah, você que fosse Professor de psicologia de vários colégios lá em Natal. Ele estava evangelizando na comunidade, eu estava fumando baseado. Sempre tive muito respeito pelos cristãos. Aí quando ele veio, eu fui escondi a arma e apaguei o baseado. Ele, assim, com uma abordagem assim leve, me apresentando um Cristo que eu nunca tinha visto. Sabe, falando a minha linguagem. E aí, jovem e tal, e aí, tudo certo, mano? Batendo na minha mão. Pô, eu quero falar pra você de um cara que te ama, que pode mudar sua vida, que independente do que tu faça, ele te ama. Falei, pô, eu sempre me achei indigno do amor de Deus, sempre me achei. Pela vida que eu vivia, então eu me achava indigno. E ele me apresentou um Jesus assim, diferente. E me convidou para ir na igreja evangélica, congregacional, a igreja que ama você, na rua Taquari, número 159, na Praça do Carmo. Colado ali na favela do Quitungo, colado. Igreja do pastor Marcos Alves, e até hoje ele é pastor lá. Tive lá, acho que tem mais ou menos, a gente está no mês 5, em janeiro. Em janeiro eu tive lá com a minha família, para ele conhecer minha família. Esse pastor me casou, a gente vai contar para frente. E ele me convidou, eu comecei, fui lá, assisti uma peça teatral do pessoal da Jocum. Ele trabalhava com a Jocum, jovem com uma missão, e gostei. Aí ficava indo para a igreja, convivendo ali com a galera da igreja. Aí até que um fatídico dia, eu precisava pagar uma dívida, fui fazer um assalto. Na realidade, esse assalto foi um sequestro. E já estava tudo certo, já estava já com resgate, com dinheiro. E quando eu ia deixar a vítima, houve uma perseguição policial, houve trocação de tiros, onde eu fui baleado mais 4 vezes. Aí eu levei mais um tiro na cabeça aqui atrás, e levei um tiro de 5.56, que é o fuzil que a polícia usava no passado, acho que não usa mais, acho que é o R10 hoje. Levei um tiro aqui na coluna cervical. Antigamente era o parafal, né? Era o parafal. Levei 4 tiros. E levei, o policial tava com escopeta, deu tiro, onde entrou um monte de estilhaço na minha cabeça, que tá ali, eu não consigo identificar, mas tem 5 estilhaços na minha cabeça de tiro de escopeta. Aí foi o estopim da minha vida, né? Levei um tiro aqui quando eu bati com a cara no volante, bati com o carro, tava eu, a vítima e o comparsa. Ninguém foi baleado, graças a Deus. Não houve vítima, só um policial que foi baleado. E ali eu fui preso. Nesse percurso que eu levei o tiro, eu deveria ter sido levado para o hospital. Fui preso na Praçadinha 1. Então era para ser levado para o hospital, do hospital me levar para DP. Sim. Para fazer a ocorrência, é o de praxe, né? Mas os policiais me levaram para uma mata e me espancaram para me matar. Porque na trocação teve um policial baleado no braço. E nesse espancamento que eu tô lá sofrendo, um cara deu o golpe e botou na minha boca a pistola e falou assim, tu vai morrer. Do nada não, por um milagre, pela uma ação de Deus, apareceu um policial que eu não sei qual era a patente, mas ele era com certeza a patente maior do que os que estavam lá. Quem me prendeu foi um cabo e um soldado. E quando ele chegou, ele falou assim, ó, vamos parar, ninguém vai matar o rapaz. Não, mas ninguém vai tocar nele. Vamos parar de espancamento, vamos levar para o hospital. Me levaram para o Getúlio Vargas. Lá, de entrada, radiografia. O tiro de fuzil que atravessou a fuzilagem do carro e o banco, ele entrou na minha coluna, a metade ficou cravada nas minhas costas e a metade assim, é um projétil grande, né? E ficou pelo lado de fora. Eu perdi os sentidos durante um período das minhas pernas, mas não fiquei paraplégico, graças a Deus. E fui medicado, de lá me levaram para 27DP, que eu fui preso na área da 27DP. Na 27DP, passei uma noite assim, apanhando, espancado. Você não tem noção o quanto eu apanhei naquela delegacia. Da delegacia, aí vai pra 38. Então, não é na 38. Dos PMs. Dos PMs. Na mata. Na mata, pra morrer. Ali seria a morte, onde Deus interviu. Eu tenho certeza que foi Deus que interviu. Aí foi pra delegacia. Fui pra delegacia. Fui na 38 primeiro, não, vai pra 27. Fui pra 27, cheguei na 27. Os caras me detonaram. Policial lá, rapaz, um cara de 2 metros, ele só bicava aqui a batata da minha perna do lado direito e só batia do meu lado esquerdo, assim, na minha face. Mas ele me bateu a noite toda e cada hora era uma trocação e batia. Eu fui moído. Eu era magrinho ainda, com 20 anos de idade. Eu era magrinho.
Passei a noite apanhando na 27 DP, algemado com 2 algemas e numa sala cheia de rato. E eu pingando sangue. Ali já era o tratamento de Deus na minha vida. Eu precisava passar por tudo isso. Caramba. Aí, da 27 de manhã, o plantão muda e eles falaram assim, ó, você agora vai pra 40 DP, vai ficar lá. O policial falou assim, rapaz, tu tá num estado deplorável, meu Deus do céu. Não vou nem te tocar, porque quando tu chega lá, tu vai ver que aqui é o inferno. Aí, entrei na caçapa e tal, aquele processo, e fui pra 40. Cheguei na 40, eu tirei a algema do rapaz, o chefe da carceragem, o nome dele era Martinhos. Eu não esqueço dele nunca. Nunca. Já encontrei com ele já no shopping depois e tal. Vou contar assim depois. Seu Martins. Cheguei na 40, ele não estava. Aí eu entrei pro setor e mandou me chamar. Ele chegou, ele falou assim, ó, você tá mal, rapaz? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, tá com fome? Tô. Aí me deu todinho na boca e pão. Não, fica com a mão, tá com a mão descansada. Me deu na boca. Falei, beleza. Tu já tá estranhando, né? Estranhei, claro, mas... Paulada a noite então, inteira. Rapaz, depois ele falou assim, meu nome é Martins, eu sou o chefe aqui da carceragem, e aí eu sou o Deus daqui e o diabo, a sua alma me pertence. Minha lágrima só deu uma caidinha, né, tal, fiquei no sapatinho, ele me levou lá pra cima e me botou sentado com os pés assim, e falou assim, ó, se tirar, dou na cara. Ele estourou a sola dos meus pés com a madeira, aqui na ponta tinha uma borracha. Isso depois de te dar todinho? Depois de ter me dado todinho em pão. Todinho em pão, ele estourou a sola dos pés e falou assim, agora levanta, sem sujar o chão de sangue e dá na mão, se tirado na cara. Deu 10 em cada. Estourou isso aqui ficou em carne viva, ele acabou com a minha vida. Eu passei 4 dias desmaiado na cadeia, dormindo. De tanto que eu apanhei, Meu pô. Deus. De tanto que eu apanhei. Apanhei demais, apanhei assim num processo terrível. Mas eu acho que tudo isso pra mim foi bom. Eu não tenho raiva do policial que tentou me matar, que me bateu. Nenhum deles não passou pela minha cabeça nenhum tipo de raiva. Sabe por quê, Júlio? Porque eu era um cara contra a lei. E se eu era contra a lei estava sendo aplicada, até de maneira assim excessiva, mas estava sendo aplicada. Então eu entendi que eu estava preso por culpa minha. Toda a situação gerada, todo aquele sofrimento, foi eu que criei. Você plantou. Foi eu que plantei. A gente só colhe o que planta. Eu não posso plantar ódio e querer colher amor. Não tem como. Então, aí, toda a ficha dos meus olhos caiu que o crime não compensa. Não compensa. A fama, porque tudo é uma fama momentânea. Porque hoje tu tá e daqui a pouco tu não tá. Tu morre, acabou, o vagabundo esquece de você. A comunidade esquece. Então, fiquei lá, preso na 40 DP, e Deus tratando no meu coração. A Igreja Evangélica Congregacional, na pessoa do pastor Marcos Alves da Silva, e de vários membros que foram me visitar, eles se responsabilizaram por mim, me acompanharam durante todo o meu processo. E sua mãe, tua família, nesse processo? Minha família ia me visitar, minha mãe era minha mãe. Sempre ia lá. Sempre lá, sempre. Minha mãe nunca deixou de me visitar, minhas irmãs não deixavam de me visitar. Aquilo, né? Mãe é mãe, né? É tipo assim, eu era o cara na delegacia, no caso da concentradora 40, eu era o preso mais visitado. Era eu e o Boizinho de Vigário, que era um dos líderes do Comando Vermelho na época, que morreu indo lá para Vigário por causa da morte do Tim Lopes, do jornalista. Então, eu e ele era o cara mais visitado. Mas eu, tipo assim, a minha visita só era sexta-feira. O poder do dinheiro faz você ter visita todos os dias. Eu tinha visita todos os dias e eu tinha mais ou menos umas 10 visitas por dia. Caramba. Porque o poder do dinheiro. Nessa época tu já tinha muito dinheiro? Eu já tinha muito dinheiro, não, mas eu era um cara que eu tinha dinheiro, porque eu fazia meus assaltos, eu dava pros pobres, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e tinha uma reservazinha. E quando a reserva acabou, a comunidade, os comerciantes, mandava, a gente chama na cadeia sucata. Manda a sucata do preso, que manda o biscoito, o todinho, o suco e tal. A comunidade mandava para mim as frutas, mandava os comerciantes. Eu sempre tive, porque eu sempre fui um cara do bem. Sempre ajudava, assim, menino assim, de família, queria entrar no tráfico. Não, você não, sai daqui. Não, mas eu quero ver, rapaz, isso aqui não é vida para você não.
Antigamente tinha isso, né? Tinha. A gente não queria que os Antigamente menores se colassem pra poder virar vagabundo. A gente, não, você não. Sai daqui, tua família é direita. Meu primo a gente não sempre aceita... falou isso. Até mandar um beijo pra ele. Nós falamos com ele aqui antes, né? Meu primo, agora eu não chamo mais de Espinduca. Espinduca, É Cláudio. chamo de quase pastor Cláudio. Ele é pastor. Ele é pastor, Cláudio, Ele é pastor, já. ele é pastor. Então, mandar um beijo. Primo, te amo, beijão. Eu não sei, ele vai ver esse Vai ver, podcast. com certeza. A gente, conversando na favela, ele falou assim, Marcelo, a gente pode fazer os 10 mandamentos do tráfico. Como cumprir os 10 mandamentos e viver, e ter vida longa no tráfico? Era uma loucura do Espinduca, do Cláudio, mas a gente precisa criar os mandamentos do tráfico. Porque, na realidade, o tráfico também tem mandamentos. Existem leis. Existe a lei. Existem leis. Isso você pode, você não pode. E o tráfico não é uma coisa assim... Bagunça, não é bagunçado, não. Isso aí. Tanto que o crime já chama de quê? Crime organizado. Organizado. O crime é muito mais organizado do que a instituição que deveria... Não estamos aqui fazendo apologia, mas não estou... pelo que a gente fala, Sim, o certo é o certo e o errado é o errado. Exatamente. Não existe muda cobrança. Isso. Existe a cobrança se fizer o errado. O tráfico errado é totalmente errado. Mas dentro do errado deles, existem as leis. Existem as leis e as regras. Existem as leis Se furar, se sair disso Exatamente. aí, vai ter correção. Hoje em dia o tráfico tá mais esculachado do que antes. Antigamente havia um respeito muito grande pela população, pela comunidade. Hoje em dia os caras estão mais endemoniados do que já eram, né? Hoje em dia tá muito endemoniado. Fala aí, você, Espinduca... Aí o Cláudio, que é seu primo, meu amigo, meu irmão de leite, né? É, né? Meu irmão de leite, foi meu irmão de leite. Caramba. Toda vez que eu vejo a mãe dele, a Sheila, ele fala, você mamou aqui, hein? Migona, assim, uma pessoa assim maravilhosa. Serva de Deus também. Serva de Deus hoje, serva de Deus também. Que veio de lá do outro lado do laço. Passou maus bocados com o filho, mas hoje só tá colhendo os frutos da oração, da perseverança. É importante. Verdade. A sociedade, ela é muito excludente. Se tivesse trabalhos sociais dentro da comunidade, trabalhos sérios, dentro das comunidades, muitos jovens que estão no tráfico hoje não estariam. Eu sempre gostei de estudar. Eu nunca deixei de ir para a escola, mesmo me envolvido com tudo isso. Antes, até durante, quando eu levei o tiro, eu continuei indo para a escola. Caramba! Eu ia para a escola porque eu queria aprender. Eu queria, na realidade, no fundo, eu queria ser alguém. No fundo, eu queria... Você sempre buscava esse reconhecimento. Na verdade, dentro de mim, existia um anseio de ter uma vida diferente. Aquilo ali era um momento, era um subterfúgio que eu tive, mas não era a vida que eu queria pra mim. Eu nunca quis o tráfico, eu nunca quis as drogas. Eu queria ter uma vida melhor, mas eu não tive oportunidade. E quando eu tive a oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Aí fui acompanhado pela Igreja Evangélica Congregacional, pastor Marcos Alves, e eles me deram suporte, acompanhou todo o meu processo. E quando eu fui a primeira, a segunda, a terceira vez, quando eu fui ouvir a ciência, que eu fui julgado e condenado. E a cadeia, ela te dá muitas lições. Porque a cadeia é o pior lugar que existe no mundo, cara. É o pior lugar e é o melhor lugar. Para quem quer realmente mudar de vida e ter uma vida diferenciada, na cadeia ali é o momento de você refletir de tudo que você viveu, de tudo que você fez, de tudo que você se tornou e o que você ainda pode se tornar. Não é o fundo do poço, não é o estágio terminal. A cadeia é para você acordar e cada minuto, cada dia na cadeia, para mim, era um tormento, porque eu sofro da síndrome do pensamento acelerado, então eu penso muito, eu raciocino demais, então, pra mim eu via os vagabundos lá, tudo tranquilo e tal, como se cadeia fosse um spa. Infelizmente é assim. Já vi muitos vagabundos sair numa semana e voltar na outra. Na cadeia. Já vi muita gente acontecer isso. Com uns 4. Mas pra mim não. Pra mim ali era um aprendizado e eu sabia que Deus estava me dando uma oportunidade. Fui acompanhado, fui julgado, condenado, saí dali, fui direto pra igreja. A igreja me abraçou, me acolheu e me mostrou assim, ó, esse é o caminho. O caminho... A Bíblia diz que em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 33 diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei uma coisa para Deus preso, que Deus ouviu. Porque eu falava com os demônios, eu sabia que eles falavam comigo. Mas eu até então nunca tive a ousadia de falar com Deus e ouvir Deus. E saber que Deus ouviu e Ele falar comigo. Eu estava um dia assim na cadeia, na minha cela. Eu estava na pior cela do setor.
na cela 10, onde estavam todos os traficantes periculosos. Era uma coisa horrível. E eu tava com a mão assim entre as grades, olhando assim para ver assim um pouco do céu. E eu falei para Deus assim, na minha mente. Falei, Deus, eu entrego a minha vida para você. Eu sei que tu existe. Eu não vou falar para ninguém que eu sou crente, que eu vou... Porque na cadeia todo mundo se converte. Todo mundo vira crente na rua, todo mundo abandona o evangelho. Falei, mas eu vivi tudo isso que eu vivi, o Senhor me deu oportunidade. Eu só te peço uma coisa, Senhor. Não permita que eu passe mais de 15 anos aqui preso. Porque senão eu vou ficar louco. Eu sou novo. Tinha 20 anos de idade. Falei isso pra Deus. Eu vou sair daqui. A partir de hoje, a minha vida é tua. Meu comportamento na cadeia mudou. Não tinha mais, e aí, rapaziada e tal. Não. As gírias foram embora assim, de uma maneira assim. Não forcei nada. Foram embora. E o interessante é que, nesse período que eu me entreguei pra Jesus, teve um surto de furúnculos na cadeia e muita coceira, muita sarda na cadeia. Isso acontece muito. E, pô, eram umas placas de concreto assim enormes. O meu setor cabia 8 pessoas, tinha 32 pessoas presas naquele setor. Nossa. A gente fazia revezamento de botar assim o lençol na grade e sentar assim, fazer uma rede só pra sentar assim, ó, e ficar de cócora sentadinho. Dormia no chão, todo mundo de valete, assim, de braço, um colado no outro. Quando cansava, todo mundo tocava, todo mundo tinha que virar. Então, eu passei um processo muito ruim na cadeia. Caramba. Eu peguei um verão que lá dentro era 50 graus. Verão brabo, que eu fui preso. Em dezembro, então, pô, outubro, novembro, dezembro, janeiro, meu Deus, que sol brabo, pauleira. Parece uma estufa lá Uma dentro. estufa. Então, eu sofri muito lá dentro e eu aprendi muito. Então, tudo isso me ensinou. Aí, nesse processo que eu me entreguei para Cristo, sem falar, todo mundo começou assim do nada, irmão, ô irmão, ô irmão. Ô, irmão, já não era mais o vagabundo, não era mais o Marcelo, não era mais o Camonja, era o irmão. É interessante que muitos pegaram várias bactérias de furúnculo, pô, nas nádegas, e vagabundo é maluco, vagabundo é neurótico, ninguém toca aqui, só o irmão toca em mim. Eu cuidei da cadeia toda, graças a Deus, eu não peguei nada, nem uma coceirinha, nem um calombo eu peguei. Minha família forneceu alguns remédios, que a população me ajudava lá, e eu cuidei de todo mundo, estourava furúnculo, cuidava da rapaziada todinha, e ali começaram a me chamar de irmão, de irmão, de irmão. Aí comecei a fazer culto dentro do setor, e dali foi o irmão, e quando o irmão saiu de lá, antes do irmão sair, no dia 9 de janeiro, foi a minha audiência para ouvir a ciência, no caso, a minha pena, né? A gente chama de ciência lá na cadeia. Quantos quilos eu ia pegar, que a gente... Os vagabundos usam esse termo. Aí um preso, o apelido dele é Cazuza, o nome dele é Humberto. Ele falou para mim, pô, irmão, poxa, Deus me deu uma palavra aqui, e, poxa, Deus falou para mim que você vai embora. Falei, qual é, Cazuza? Você tá brincando comigo? Vou pegar aí, poxa, uns 20 quilos. Ele disse, não, Deus falou pra mim, eu tava no 57, formação de quadrilha, corrupção de menores e tentativa de homicídio. Ainda tava no 7, vai só crimes, vários crimes aí que dá aí somando as penas, dá 200 e poucos anos de cadeias, que tudo resume em 30. Então, eu falei, caraca, e eu só pensava, não posso ficar muito tempo preso, porque no meu setor tinha algumas pessoas que estavam 5, 6 anos presos, os caras estavam loucos. Os caras estavam loucos, não sabia nem quem eles eram. Falei assim, eu não quero ficar maluco, eu tô novo demais. Me identificaram como irmão. Cuidei. Aí quando o Cazuza veio com aquela palavra pra mim, eu falei, ele falou assim, irmão, confia. Aí nesse dia, eu não tava esperando nada. Eu falei assim, ó, gritaram meu nome, ó, Maracanã. Audiência. Aí desci, troquei de roupa, desci e fui. Cheguei lá num fórum, lá no centro. Fui me apresentar. Estava com de processo, algemado pelas costas. Isso é horrível ainda, né? Aí depois a promotora, não pode tirar a algema, bota de frente, me botou de frente. Ela me fez uma pergunta, aquilo mexeu comigo. Ela falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, fiz 21 ontem. Ontem, era dia 9 de janeiro. Ela disse, morreu 3 jovens da sua idade. E eu fiquei feliz. Quando ela falou isso, minha lágrima desceu. Falei, vai acabar comigo aqui. A promotoria tá ali pra te arrebentar. E tava lá o pastor Marcos. Tava lá o Nilson, um oficial de justiça que era da igreja, que eu nem conhecia. E ela começou a falar, ela disse, mas olha pra você, rapaz. Eu vejo algo diferente, eu acho que você merece uma oportunidade. Aí só lágrima descer, porque tu só fala o que pergunta.
Aí ela usou os termos técnicos lá e tal, eu não entendo nada. Aí o juiz, assim, doutor Alberto, interessante é que a secretária, no caso da escrivã, ele vai falando, ele vai escrevendo, o nome dela é Esperança. O nome dela é Esperança. E ela estava lá digitando, ele olhou para mim assim e falou assim, rapaz, não existe lei para te absolver, não. Eu vou te condenar, mas eu vou te dar uma oportunidade. Segura na mão desse teu Deus aí, não larga nunca mais. Quem disse para ele que eu tinha aceitado Jesus? Quem disse para ele que o Cristo entrou dentro do meu coração? Lá naquela oração. E que eu tinha entregado a minha vida a ele. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. E ele me condenou e me deu liberdade assistida. Eu fui condenado a 2 anos e respondi 6 anos de cadeia. O oficial de justiça, Nilson, que estava lá, que era da igreja, ele pediu lá para poder levar o meu alvará de soltura, porque eu já tinha passado o horário, já era 6 e pouco, até eu chegar na 40, já era 7 e pouco, e nenhum preso saísse o horário da cadeia. E quando eu cheguei na 40, ele já estava lá com o meu alvará de soltura. E quando eu cheguei, ele disse, tu vai embora hoje, tu vai embora agora. Eu não acreditei. Eu entrei, falei pra rapaziada, não quero nada, tudo aí é de vocês. Não peguei nada. Falei, só. E começou a bater na grade, irmão, vai embora, aquela alegria da rapaziada que estava no meu setor ali, que eu ajudei, que eu cuidei. E dali eu fui direto pra igreja. E a partir daquele dia, a minha vida foi transformada pelo poder do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Minha vida mudou. Fui trabalhar na escolinha da igreja. Minha mãe não me aceitava como crente, né? Passei um aperto terrível com a minha mãe, rapaz. Ela não te aceitava? Não aceitava. Todo mundo era vagabundo lá em casa. Então a luz não se combina com as trevas. O certo era de uma mãe ver um filho que saiu, que levou tiro, que sofreu, que tá... Era ver um filho feliz, né? Uhum. Era pra ficar feliz, mas não. Satanás usava aquela minha mãe de todos os jeitos, rapaz. E ela jogava minha roupa, morava num beco, cruzamento com onde o Cláudio morava. Uhum. E ela, você é crente corrupto, você é crente sem vergonha, não sei o quê, me bate. Nunca toquei nela. E eu falava, mãe, e com muito amor, muito respeito, muito carinho. E, sim, tristeza ao mesmo tempo. Um dia eu tava na igreja, no culto, no dia de domingo. Rapaz, minha mãe chega pancada, drogada de cocaína com meus 2 irmãos mais novos. Na igreja começou a gritar e falar que eu era isso, que eu era aquilo. Minha vontade era de me esconder e sair pela tangente. Mas Deus me deu um espírito de ousadia. Eu falei, pastor, minha mãe. Quando eu falei, pastor, minha mãe, ele foi lá. Pastor Marcos Alves, ele abraçou ela. Mas ele foi com tanto amor, com tanto Deus, que os demônios saíram. Ela caiu por terra, ela mudou. Tava drogada, ela ficou boazinha. Na hora. Se mudou de... Só com um abraço. Só com um abraço. Essa igreja, esse logo, a Igreja Evangélica Congregacional, a igreja que ama você, é uma igreja que mudou a vida de muitos jovens lá na comunidade. Muito. Inclusive mudou a minha. O pastor me deu a oportunidade de trabalhar na igreja. Depois ele me levou para a Light, onde ele trabalhava. Ele era chefe de setor na Light. Depois eu trabalhei como office boy particular do diretor da Light, Dr. Aristóteles Drummond, uma coisa assim. Ele é um jornalista, um cara conhecidíssimo naquela época, né? Ele era o diretor da Light. E ali eu congreguei com eles durante um período. Depois eu me mudei de bairro. Quando eu mudei de bairro, aí eu saí da igreja. Eu fui confrontado pelo Senhor. Lembra aquele camarada que me deu 6 tiros quando eu tinha 14 anos? Isso. Eu amava Jesus Cristo, eu amava o Evangelho, eu amava as pessoas, mas eu tinha um certo ressentimento no meu coração contra aquele camarada. Tinha um ódiozinho, né? Aí, lendo a Bíblia, um certo dia, fui confrontado com um texto que está em Epístola de João, que diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, empresta só amor ao diabo. Como que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê e você não consegue amar quem vê? Caraca, aquilo foi como uma flecha no meu peito, no meu coração. Falei, cara, eu tenho que amar esse cara. Procurei a esposa dele e fui visitar esse cara na cadeia. O nome dele é Newton, apelido Negritinho. Quando eu cheguei na cadeia, eu já sabia que ele tinha levado... Ele me deu 6 tiros e levou 12. Sabia que ele estava cego, estava todo arrebentado. Mas eu precisava liberar
o perdão para eu ser curado. Quando eu cheguei lá no Esmeraldino Bandeira, isso, um presídio de Bangu, quando eu cheguei lá, eu entrei no portão, quando ele me viu de longe, ele caiu de joelho e começou a gritar: Camonja, me perdoa, me perdoa, me perdoa, não era eu, Camonja. Me chamando pelo apelido, não por Marcelo. E veio a sua ajoelhando, gritando, e eu fui lá, abracei, perdoei, o perdão foi liberado, eu fui liberto, transformado pelo aquele sentimento que eu tinha no meu coração. E ali, Deus assim deslanchou, Deus abriu o leque da minha vida. Voltei a estudar, fiz um 2º grau técnico e comecei a trabalhar com obra, comecei a trabalhar com 2 profissionais na minha comunidade. Isaac Baiano, um cearense e um mineiro. Um cearense e um baiano. Trabalhei com os caras 3 meses. Falei pra eles, aprendi tudo de obra, agora eu sou profissional. Os caras, tu tá maluco, rapaz? Falei, sou profissional. Fiz cartão, distribuí na favela, todo mundo gostava de mim. Comecei a fazer obra e tal. Dei alguns moles, é claro. Normal. Fiz alguns erros, comecei a fazer curso, estudar. Comecei a ganhar dinheiro, porque obra dá dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro, daí fui me profissionalizando, abri uma construtora e comecei a dar oportunidade a jovens que estão cumprindo um processo em liberdade. Pessoas que ainda usam droga, eu trabalho com pessoas que ainda usam drogas, porque eu não posso discriminar essas pessoas, porque um dia alguém me abraçou, alguém me ajudou, e eu trago essas pessoas para mim. E um desses jovens ele usa crack, o nome dele é Kleber, ele mora na Cidade Alta, ali na subida do escadão dos prédios. E a gente tá fazendo obra no 19º GBM, o coronel falou pra mim assim, Marcelo, rapaz, o cara que mais trabalha nessa obra é aquele ali. Eu falei, poxa, coronel, ele é um dos melhores pintores que eu tenho, mas ele é usuário de crack. Não vai roubar, já trabalhou. Eu faço muita obra em banco. A gente trabalha em banco, ele não mexe em nada, mas se ele sumir é porque teve uma recaída. Eu lutei com esse jovem durante 8 anos. Ele sumia, depois voltava, já busquei ele na Cracolândia, já busquei ele no Jacaré, já busquei ele na Brasil. E sempre dava oportunidade para ele, porque ele é uma pessoa boa, mas infelizmente é dependente das drogas. E por fim, agora, durante 8 anos, ele sumiu e eu nunca mais o vi. E se eu ver, eu trago ele de volta. Olha, eu tenho... Como a gente estava conversando, eu também tenho uma empresa Na área da construção também, na área da construção civil também. E eu já dei oportunidade para outros meninos também assim. E Sim. tenho um comigo hoje. Isso é legal. Cara, de todos esses que eu dei oportunidade, os meus melhores funcionários foram eles. Só isso. Eu Cara, tem um Barata ali de São João. Barata. Meu primo também. São pessoas que eu falo assim, olha, o trabalho é esse aqui. Os caras vão lá e isso, executam. acabou. Não preciso ficar em cima, não enrola, nada. Isso é legal. Eu tenho uma equipe, eu já estou nessa luta aí muito, muito tempo. E até eu construir uma equipe legal, isso dura tempo, né? Você sabe disso. Porque lidar com gente é complicado. Mas eu tenho funcionários que eu boto num prédio para executar um trabalho, fachada, caixa d'água, barrilete, seja o que for. Eu não preciso ir nessa obra, eu só vou lá só para mostrar o trabalho. Só vem um anúncio do síndico, o pessoal do grupo, ó, maravilhoso, só elogio. E tudo gente da comunidade, tudo gente que tem um envolvimento com drogas, ou ainda tem uns ainda que até são ainda, que até usam, mas no trabalho são pessoas totalmente profissionais. Então, por que eu trago essas pessoas para mim? Porque eu tive uma vida difícil, uma vida excluída da sociedade, então eu tenho que trazer, e eles se sentem excluídos, então eu trago, reintegro a sociedade e mostro para eles, ó, tá vendo? Essa aqui foi a minha vida mudou. Hoje eu trabalho para PM, faço obra na PM, obra no bombeiro, fiz obra na aeronáutica, tô lutando aí para entrar na Marinha, a gente vai entrar se Deus quiser. Amém. Já tirei o CICAF para isso. Então, Deus abre porta e é interessante que eu não conto da minha vida para ninguém. E quando eu tô assim com o coronel, com o major, com a galera que eu lido direto, eles são muito curiosos. Aí perguntam, Marcelo, que cicatriz é essa? Eu não minto. Aí eu penso assim, é tiro. Tiro na cabeça. Eu falei, é tiro, coronel.
Aí ali começa a contar a minha história de vida, o que aconteceu. Caraca, eu nunca imaginei e tal. Mas não vai imaginar porque eu sou um homem transformado pelo poder de Deus. Aham. Sou um cara... Eu não sou o Camonja. Pra muita gente, eu ainda sou o Camonja. Vou no Quitungo, Camonja, favelinha. Atendo todo mundo numa boa. Mas eu sou um homem transformado, regenerado, mudado pelo poder de Deus. Deus me deu uma oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes. Falou, Marcelo, eu te amo e eu posso mudar a sua vida. Quando eu entendi isso, a chave virou na minha cabeça. Falei, cara, só existe um caminho, e é Jesus, eu vou pra ele. Metanoia pura. Metanoia, filho. Mudança de radical de mentalidade. Metanoia pura, e hoje eu vou na favela lá do Quitungo, a minha vida... todo mundo conhece, e as pessoas falam, Marcelo, pô, você um beijão aí pro pessoal do Quitungo, pessoal aí né? da favela do Quitungo. Pra quem não sabe, eu também, ó, quitungueiro, né? Quitungueiro. Aqui só tem quitungueiro. Tem 2 meses que eu tava no Atacadão ali de Vicente Carvalho, próximo do Morro do Juramento, né? Próximo do Shopping Carioca também. Tava lá fazendo compras e tal, aí tô na fila, um rapaz olhou assim pra mim, e aí, Camonja? Me chamou pelo apelido, fui, abracei ele e tal. Ele disse, pô, rapaz, tá na igreja ainda? Eu falei, tô. Ele disse, rapaz, tu é um milagre, cara. Ele, cara, quando você levou aquele tiro lá, ninguém imaginou que você ia voltar. Todo mundo achou que você ia morrer. E se voltar, você ia voltar todo doente, todo torto. E ele falou assim, rapaz, você sabe que eu sou Ogã, né? Eu falei, mano, não sabia. Ele disse, cara, eu sou Ogã, tal, trabalho lá e tal, mas, ó, tô indo pra igreja. Cara, tua vida é uma inspiração, Marcelo. Olha que Camonja, maravilha. tua vida é uma inspiração. Minha esposa, sabe, eu tive um problema. Ele falou, tive um problema lá com a mãe lá, não sei o quê. Minha mulher agora tá na igreja. Ó, eu tô indo de vez em quando, não tô mais batendo. Então é isso, a gente prega sem falar. Isso aí. A gente precisa falar, não, a gente prega sem falar. E o interessante é que ele manifestou, assim, falando que eu era um milagre e que ninguém acreditava e Deus fez uma obra linda. Né? Perguntou se eu estava na igreja. Então, o meu testemunho de vida na comunidade, aonde eu passo, assim, é um exemplo, é muito grande. E a misericórdia de Deus é gigantesca. Por quê? Porque desde do ventre, Deus vem te guardando. Vem me guardando. Mas eu tinha tudo pra dar errado. Pra dar errado. Tinha tudo. Tudo pra ser Do improvado. ventre, aí com 14 anos, né? 14 anos leva 6 tiros. 14 anos leva 6 tiros e não aceita Jesus. Não aceita Jesus. Aí vem 14, 15, 16, 17, 6 anos 18, depois, mais aí, 4. Mais 4. Aí, que é nessa aí que você aí eu conhece o policial que era amigo do teu... E aí, o que é interessante, ano passado, na festa da minha sobrinha, o meu cunhado falou pra mim, Marcelo, sabe aquele rapaz que te prendeu, que você baleou ele e tal? Pô, ele era meu amigo, serviu comigo. E quando eu estive lá no Getúlio Vargas, ele falou, pô, eu reconheci e falando com ele, falei pra ele que você era meu cunhado. Ele disse, pô, mas o cunhado me baleou e tal, não sei o quê. Eu não tenho nenhuma raiva desse camarada. Interessante que as coisas vão se fechando, né? E ele testemunhou pro meu cunhado que eu tava indo pra vala. Que eu não fui porque alguém apareceu e impediu que eu morresse. E esse PM que apareceu, tu não sabe quem é? Não sei quem é. Não sei quem é. Ele apareceu na história e do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu. Exatamente como a menina, quando eu tinha 14 anos, que ela entrou comigo no Getúlio Vargas, no onde ela pegou e disse, você não vai morrer. Mas ela falou com convicção, eu falei, não, mas eu tô perdendo sangue. Ela disse, mas você não vai morrer. Quem era aquela menina? Quem era aquela jovem? Isso aparentemente uma jovem assim entre 18 a 20 anos. Sim, eu lembro da feição branquinha, de cabelos meio aloirados e tal, os olhos claros. Quem é aquela menina? Era um anjo. Se não era um anjo em forma de gente, porque o anjo pode vir em forma de pessoa, se materializa, foi um anjo em forma de pessoa que me segurou e disse, você não vai morrer. Uma serva de Deus. Então, eu tenho uma experiência com Cristo desde pequeno e também com os espíritos, que eu só fui entender quando eu caí na prisão. Que na prisão, os meus olhos abriram. Minha mente abriu. Falei, cara, eu tô preso. Eu não desejo ninguém a cadeia. Pra ninguém. Eu não tenho um inimigo, né? Meu inimigo é o Satanás. Então, pra ele, eu desejo o lago de enxofre. Realmente, pra ele queimar lá. Mas a cadeia é muito ruim. É muito sofrimento. Além de você passar de toda a privação, o esculacho que você tem pelos agentes penitenciários, você também tem os caras que são tudo teu colega de cela que também são seus inimigos.
os caras criam rixa, os caras dão estuque, os caras te espancam, joga na Tereza. Eu passei por várias sessões na cadeia. De vagabundo, vai ter Tereza hoje, irmão. Vai ter o quê? Tereza. Que é isso? Jogar o cara e matar enforcado, é Tereza. Mesma Tereza que joga um bilhete pro outro lado, te enforcam na Tereza. Mas por quê? Porque vem um catuque lá de fora, fulano é vacilão, fez isso, mata. Os caras matam. Quando não é no banho de sol, é dentro da própria cela. Aí o cara não tem nem chance. Imagina, numa cela de 32, um vagabundo pra morrer, o cara vai morrer. O que acontece? Lá na cadeia não tem faca. Mas você vê quando tem revista no presídio, o que acontece? Acha um monte de coisa. Mas quando eu tava em concentrador, era Polinter, a capa da pilha era tirada, era amolada, aquilo vira um estilete. Caraca! Aquilo vira um estilete. Então, na minha época, aquela capa de pilha vinha te cortando. Se o funcionário não viesse, o cara gritasse, e os policiais ouviam, às vezes... Deixa rolar. Porque quando tinha um crime dentro de uma cela, tinha carrinho. Então os caras queriam ter carrinho. O que é carrinho na cadeia? Era transferência. O cara queria sair daquele setor para ir para transferência, para tentar uma fuga, para tentar um resgate. Não, peraí, deixa eu entender. O cara tentava pegar o outro para ter Havia uma ordem de fora para matar o cara. E nessa ordem combinava com um plano de uma mudança de uma cadeia para outra, para poder ou ter uma fuga lá naquela cadeia ou ser resgatado. Então acontecia isso, entendeu? Caramba, então ele pegava alguém só pra ser transferido. Exatamente. Às vezes não tinha nenhum catuque de fora, mas tinha um vacilão na cela. Todo lugar tem vacilão, né? Todo lugar tinha vacilão. Então tinha um vacilão. Aí os caras, o bicho pegava ou no banho de sol ou dentro do setor, jogava na Tereza, enforcava o malandro, senão estocava o malandro todinho pra poder ter mudança. Mas não tem essa coisa, alguém tem que assumir ou não? Quem foi? Aí sim. Existem os bonecos na cadeia. Boneco? Existem os bonecos na cadeia, os caras que já tem cadeia pra caramba, que vai lá e que assume. O cara já tem 300 anos de cadeia. Já tem vários homicídios, mais um processo pra ele. Ele só ganhou uma moralzinha, alguma coisa. Exatamente. Né? Aí que acontece? Esse cara que assume, aí o cara tem um privilégio no tráfico, porque vem lá de fora, existe uma caixinha de todos os tráficos, todos que tem um arrego semanal pra dentro da cadeia, entendeu? Esse é o processo. Aí aceito Jesus, minha vida muda, caso, me viro um empresário na área da construção civil, e aí servindo a Deus. E qual é o meu trabalho hoje, Júlio? Eu trabalho dentro das comunidades, gosto da comunidade, mas também trabalho dentro trabalho também com a galera da polícia. Eu tive uma experiência com um policial, um sargento. Eu esqueci minha habilitação em casa. Eu fui entregar uns marteletes numa obra. Tinha 4 marteletes e tal. Aí parei na Blitz. E tal. Pá, documento do carro, habilitação. Caraca, habilitação. Pô, esqueci a habilitação. Pô, eu falei, eu tenho habilitação, esqueci. Eu posso pedir minha esposa tirar uma foto, mandar e tal? Não, você não tem um sargento lá querendo dinheiro. Eu falei, não dou dinheiro não. Eu falei, cara, eu sou cristão. E, poxa, conheço fulano, não dou dinheiro não vou dar não. Aí ele disse assim, mas tu tem habilitação? Eu falei, tenho. Aí ele disse, pô, vou te liberar, hein? Tu é crente, né, cara? Tu vai orar por mim? Me deu o nome, eu falei, vou orar por mim. Me dá seu telefone. Eu falei, pô, trabalho com obra e tal, se precisar de um favor dentro da obra, não vou te dar de graça, mas, poxa, posso baratear e tal. Ele disse, pô, então, quero fazer uma casa daqui a um tempinho e tal. Moral da história, depois de uns 3 meses, esse cara me liga, pô, me chama de Matiel. Vou falar o nome. Agora tá em outro batalhão. Gente boníssima. Aí me chamou, fiz a obra dele, tava lá fazendo a obra dele, ele é piloto de helicóptero também. Ele tava passando por uma crise no casamento. A esposa dele se separou. O cara chegou na obra nesse dia com a camisa da Hollister, escrito 22, com uma pistola preta, uma pistola cromada, o rapaz começou a dar tiro. E na minha obra lá, tava cheio de ex-vagabundo nessa obra. Tinha 5. E tinha uma galera do comando, uma galera da DEA, uma galera do terceiro. Eu trabalho com todos os comandos. Eu trabalho pra Jesus, eu trabalho pra trabalhar, não tem... A minha facção é Jesus. Minha facção é o trabalho, minha facção é o amor. Aí os caras, pô, Marcelo, vem aqui, eu quero que o senhor... Se esse cara baleia alguém, dá ele. Eu falei, não preciso disso não, vou aí. Fui lá, conversei com ele e tal. Ele, pô, Marcelo, minha mulher me separou, não quer me ver nem pintado de ouro. Conversa com ela. Eu falei, vou lá conversar. Acionei minha esposa.
Mas como eu já tava lá, eu fui lá conversar com ela, ela desabafou um monte de coisa dele e tal. Falei, legal. Não, mas vacilou muito, cara. A conta tá alta. A conta tá alta. Moral da história, chamei minha esposa, fomos lá, falei assim, eu só quero uma oportunidade, Gisele, que vocês vão ao encontro de casais. Não tem vaga, mas eu vou arrumar pra você. Fui lá, consegui, botei. Foram pro encontro de casais. Isso já tem o quê? 10 anos. Estão casados e felizes. Caramba. Ele mudou de vida, mudou de comportamento, tá na igreja servindo a Deus. Caramba, olha que Então maneiro. eu faço trabalho com vários policiais, eu trabalho com vários traficantes. Tava contando pro Henrique que tem 4 anos atrás um traficante falou pra mim assim. Ele tava indo frequentando a igreja, se converteu. Ele era um chefe lá do comando lá no Morro do Sereno. Tava paraplégico, ele falou pra mim assim, Marcelo, ele me chama, falou, pastor, eu queria que, meu aniversário semana que vem, eu queria que o senhor viesse pregar, mas eu queria que meus amigos participassem. Aí, mas não pode ser na igreja, né? Aí eu pensei assim, falei, já sei onde vai ser. Nós vamos fazer o culto na boca. Vamos na boca, pastor. Eu falei, rapaz, enquanto crente, enquanto a luz chega, não vai acontecer nada, não vai ter invasão, não vai ter não vai ter nada, não vai ter incursão, não vai ter nada. A única maneira de eu estar com todos os seus amigos e fazer o culto vai ser na boca. Não tem Aí, outro lugar. minha mulher louca como eu, falei, Daniela, vamos fazer o culto na boca. Ela, tá certo. Falei com meus amigos, levei o Labareda de Fogo. Pode convidar esse grupo. Tudo Labareda de Fogo. Labareda de Fogo. Tudo ex-traficante. Tudo ex-traficante. Levei, rapaz, tantã, pagode, repique, cavaquinho embaixo. Um grupo... Aí, ó, produção, Henrique, tá incumbido de trazer o Labareda aqui no Religados. Cada um vai contar a sua história aqui. Homem de Deus, tudo homem de Deus, o líder do grupo é Jorjão, o evangelista Jorjão, homem de Deus. Falei, Jorjão, rapaz, tu sabe do meu trabalho lá no complexo lá da Penha, né? E vai ter um culto, vai ter um café da manhã, rapaz, coisa top e tal. Que a gente gosta de comer, né? Vai ter um café, depois um almoço. Pô, mas aí eu falei assim, mas a gente vai estar na escola dominical. Depois eu era professor lá, depois a gente vai pra... Cheguei lá, ele falou, uma mesa assim enorme, muita comida, os clientes comeram, montaram o grupo lá, pagode, só música no ritmo de pagode. O morro, a comunidade ficou maravilhada. Sabe, e ficou assim, cara, os crentes na boca de fumo. Vinha vagabundo de fuzil, de granada, abraçando, chorando, cheio de medo. Nesse dia foi um auê espiritual tão grande, um mover de Deus, que foi no domingo, na segunda-feira era o nosso culto. 28 almas aceitaram Jesus. Oh, mano. Caramba. Dessas 28 almas que aceitaram, a avó do traficante, desse camarada lá, ela odiava a crente. Ela foi no culto e falou, pastor, eu quero tirar meu chapéu pro senhor. Por quê? Eu nunca vi um crente ir na boca de fumo fazer um culto, o que vocês fizeram pelo meu neto, se fez por ele, e agora eu quero conhecer esse Deus. Ele está indo para a igreja, a mulher odiava cristão, a mãe do traficante aceitou Jesus, está servindo a Deus até hoje, tenho contato com eles direto lá. Então Deus, e dessa galera toda que aceitou Jesus, todo mundo está na igreja, casaram, se batizaram e estão servindo a Deus. Então a obra de Deus é isso, é o amor. A minha facção é o quê? A minha bandeira é Jesus Cristo. Eu prego para empresários, para meus clientes que se tornam meus amigos, para traficantes. Eu prego para quem quer ouvir a palavra. E prego sem palavras. Eu estou fazendo um trabalho, eu falei para o Henrique, para um grupo de espíritas. Cheguei lá, participei da licitação, ganhei a licitação, fiz a obra, eles gostaram de mim, me enviaram para um outro trabalho. Meu orçamento foi maior do que todos. E eles fizeram uma reunião para eu abaixar. Eu falei, não abaixo nada. Meu valor é esse. E sabe como é que eles me chamam? Ser de luz. Eles veem luz em mim. Eu preto desse jeito, tem luz. Aí eu falei, eu brincando com ele, rapaz, quando eu dou um sorriso, né? Os dentes são branquinhos. Aí, não, rapaz, você tem luz, cara, você é diferente. E um dos donos, o cara lá, ele toda vez que ele fala, Marcelo, quando você vai estar na obra? Porque eu quero te dar um abraço, cara, eu sinto saudade de você. Então a gente prega o amor de Deus sem acepção de pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o teu like nesse vídeo e também de se inscrever aqui no canal Palavras Eternas se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Não esqueça de apertar no botão do hypar
porque isso faz com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Irmãos, o testemunho do pastor Marcelo Nunes edifica a nossa fé e edifica também a nossa vida, porque o nosso Deus, ele é poderoso para realizar grandes obras na vida daqueles que ele escolhe. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que esteja distante ou que afete o poder de Deus de alguma maneira. Nada tira o sono de Deus, nada faz Deus ficar preocupado demais, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele tem todo o poder, ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. A partir da sua palavra, ele fez todas as coisas existirem. Então creia que esse Deus está no controle da sua vida, está no controle da tua casa e também no controle da tua família. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Se esse vídeo falou ao seu coração, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de deixar o teu comentário. Isso fortalece muito o canal Palavras Eternas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.